Convidava os queridos irmãos a abrirmos as nossas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo 1 e dos versos 14 a 15. Nós estamos numa reunião de pregação do Evangelho. Eu gostaria aqui de podermos analisar o que é o Evangelho. O que é o Evangelho para ti? O que é que realmente eu tenho que fazer para ser salvo? Pois aquilo que eu pretendo aqui demonstrar realmente é falar do Evangelho de Jesus, e hoje em dia fala-se de muitos Evangelhos. E o Evangelho só é eficaz quando ele te transforma, quando Cristo realmente passa a ser a tua vida, como nós acabamos de cantar. Por isso, nós ao olharmos aqui este tema central do Evangelho, ele chama ao arrependimento contínuo e a uma transformação real. E vemos assim, diz a palavra do Senhor, depois que João foi preso, veio Jesus para a Galileia, pregando o Evangelho do reino de Deus e dizendo: cumpriu-se o tempo e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Nós, ao olharmos para este texto e verificamos que aqui nos tempos de Jesus muitos esperavam um Messias político, um Jesus que viesse mudar as coisas, que viesse reinar com o poder de Deus. Mas o que olhamos aqui é que Jesus, porém, veio querer que haja em nós uma mudança. Veio pregar um Evangelho de arrependimento e de transformação interior. Algo que hoje, infelizmente, não acontece. Podemos ver as diferenças entre hoje, fala-se de um Evangelho que convida as pessoas a decidirem, mas não a morrerem para si mesmas. Quando olhamos, arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos. Esta expressão no grego, metanoio, vem realmente significar uma mudança de mente, uma mudança de direção, não um remorso. É uma transformação total no coração e de conduta. Quando olhamos aqui esta indicação, crede, é uma fé ativa, é uma fé contínua. Implica realmente uma confiança, uma dependência e uma obediência. Infelizmente não é isto que nós vemos hoje em dia. Quando olhamos para este tempo verbal, arrependei-vos e crede no Evangelho, há uma tendência de uma ação contínua. É arrepender-se de uma forma constante, é crermos de uma forma constante. Esta ênfase fala-nos também de um relacionamento que devemos ter. E uma existência entre Cristo não é uma adição para a nossa vida, é uma substituição de vida. Tem que existir transformação. Nestes tempos do Novo Testamento, os judeus associavam o arrependimento a atos visíveis, atos notórios, uma mudança de comportamento, uma confissão pública. O próprio batismo de João era isto que fazia. Mostrava realmente um arrependimento, um sinal externo de uma mudança, em que as pessoas fisicamente demonstravam que realmente estavam arrependidas, descendo às águas. Por isso, muitas vezes hoje, o arrependimento limita-se a uma oração rápida. Mas na cultura bíblica, converter-se significa romper radicalmente com o passado, ser uma nova e diferente pessoa. E era isto que eu convidava que nós pudéssemos meditar. Será que eu sou uma nova pessoa? Será que existiu transformação ou só existiu uma decisão? Em que eu, numa determinada altura, fiz uma oração e a partir dali, aquilo foi o suficiente e não existiu em nós uma mudança, não existiu realmente um arrependimento.
Eu desde março deste ano tive uma grande transformação. Perdi 20 quilos. A Ruth diz que teve um marido novo. Muitas são as pessoas que dizem que eu estou diferente. Houve uma mudança. Claro que isto teve início numa decisão, mas não ficou por uma decisão. Teve que existir uma prática. Coisas tiveram que mudar. A começar pelo vestuário, de um XL para um S. Mas eu deixei o conforto e comecei a ir jogar futebol. Comecei a deixar determinados exageros alimentares. Comecei a tomar medicação. Houve mudança. Não foi só eu decidir que as coisas acontecem. Houve realmente uma mudança física. E Jesus, o que está aqui a querer dizer é que Ele nos desafia a um arrependimento para uma mudança espiritual, de sermos novas criaturas, de nós nascermos de novo espiritualmente. Claro que isto começa com uma decisão, mas não fica por aí. Tem que haver evidências, tem que haver transformação. Eu, na minha adolescência, eu não queria vir à igreja. Eu vinha obrigado. Os meus pais traziam, muitas vezes eu adormecia. Até que o Evangelho transformou numa coisa que eu não gostava para passar a gostar. Aos meus 19 anos, eu passei a ser um missionário. Eu deixei a minha família, deixei os meus amigos, deixei o meu país para falar deste Evangelho aos outros. Houve transformação naquilo que eu era para aquilo que eu sou. O Evangelho não é uma decisão, é uma transformação. Muitos dizem aceitei Jesus, mas Jesus não precisa ser aceito, precisa ser seguido. O Evangelho muda prioridades, muda atitudes, muda comportamentos, muda desejos. O arrependimento verdadeiro é contínuo. O cristão deve continuar-se a arrepender, deve continuar a ser moldado. Não deve ficar apenas pelo arrependimento num dia. Nós devemos arrepender hoje. Arrependei-vos e crede no Evangelho. A fé é verdadeira. A fé não é um momento emocional, mas é uma jornada de fidelidade que nós temos com Cristo. Vamos juntos analisar e fazer esta comparação. Eu gostava que vocês pudessem analisar o que é o Evangelho para cada um de vós e o que é que realmente ele significa. Hoje em dia, muitas abordam o Evangelho e reduzem a 4 perguntas e eles dizem: olha, tu sabes que és um pecador? E se a outra pessoa disser que sim, nós passamos à pergunta seguinte e dizemos: olha, tu gostavas de ir para o céu? Se ele disser que sim, nós fazemos outra pergunta: olha, queres orar e pedir a Jesus que entre no teu coração? Se ele disser que sim, nós fazemos a oração e depois perguntamos: olha, esta tua decisão foi sincera? E se ele disser que sim, nós declaramos, quase de forma papal, que a pessoa nasceu de novo. Não sei se reconhecem isto. Isto muitas vezes é ensinado e é praticado, e é a partir daqui que começa esta decisão. Mas vamos analisar. Nós, quando perguntamos: sabes que és um pecador? Se a pessoa disser que sim, o que é que isso significa? Absolutamente nada. Vai perguntar ao diabo se ele sabe que é pecador. Ele vai dizer: olha, sim, sou, e dos bons. A questão não é se sabes que és um pecador.
A questão é se desde que ouviste o Evangelho Deus tem trabalhado de tal forma no teu coração que o pecado que antes amavas agora odeias. E quando nós perguntamos, olha, queres ir para o céu? Toda a gente quer ir para o céu. Só que não querem é que Deus esteja lá quando lá chegarem. Pois Deus manifesta na sua palavra que onde tiverem 2 ou 3 reunidos no seu nome, Ele estará no seu meio. E muitos não querem vir estar com Deus, mas depois querem no céu estar com Ele. Faz isto algum sentido? A verdadeira pergunta é: realmente quando ouviste o Evangelho, Deus Todo-Poderoso realizou uma obra sobrenatural no teu coração de tal maneira que aquilo que antes odiavas e ignoravas agora consideras digno acima de todas as coisas? Será que tu dás a maior importância a Deus nas tuas escolhas, nas tuas decisões? Quando nós dizemos, olha, queres fazer uma oração e pedir a Jesus que entre no teu coração? Queridos irmãos, é difícil de encontrarmos uma base bíblica para esta decisão, para fazermos este tipo de situações. Nós dificilmente encontramos no Novo Testamento e na igreja primitiva. Vocês podem dizer, mas a Bíblia fala que realmente devemos receber. Mas acham sinceramente que a Bíblia, quando fala de receber Cristo, se refere simplesmente a fazermos uma oração, a fazermos uma reza, a murmurarmos numa coisa que nós podemos fazer em 5 minutos e isso é a solução para a nossa vida, para a nossa alma? Quando a Escritura fala em receber Cristo, é através do arrependimento e da fé. Não é receber como um acessório na nossa vida, em que nós dizemos assim, não, eu aceito, eu recebo e passa aqui a estar comigo para quando eu precisar. Não é isto. Cristo não é apenas algo na tua vida que te torna melhor. Cristo deve ser a tua vida. Deve ser a essência, deve ser o sustento da tua vida. Ele não disse, olha, o reino de Deus está próximo, agora quem quiser fazer uma oração e pedir-me para entrar no seu coração. Não foi isto que Ele disse. Ele disse, arrependei-vos e crede no Evangelho. Nunca te esqueças que Cristo não é apenas algo na tua vida que a torna melhor. Cristo deve ser a tua vida. E ao longo de todo o ensino do Novo e do Velho Testamento, o arrependimento é evidenciado pelos frutos, pela maneira como alguém vive. Arrependei-vos e convertei-vos. A mensagem de Jesus era: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Jesus disse, eu vim chamar os pecadores ao arrependimento. Pedro disse no dia de Pentecostes, quando aquelas pessoas viram a manifestação do Espírito Santo e disse, o que havemos de fazer? Pedro disse, arrependei-vos. É esta mudança que tem que existir em nós. Ele na sua epístola diz, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. É este o objetivo do Evangelho. Hoje em dia a maioria das pessoas acredita que é salva porque confia na sinceridade numa decisão, não na obra de Cristo nem no poder de Deus para a salvação. Se eu vos perguntasse, tu és salvo? A resposta se calhar comum seria sim, mas eu pergunto, como é que tu sabes? Bem, eu há uns anos fiz uma oração e pedi que Ele entrasse no meu coração. Muitos se calhar diziam isto, mas isto não é o Evangelho de Jesus.
A verdadeira essência da salvação e a evidência do arrependimento e a evidência de uma fé é uma vida transformada e em contínua transformação. Como é que sabes que te arrependestes para a salvação há anos? Porque continuas a arrepender-te hoje. Porque continuas a querer hoje. Não foi só um encontro, porque Ele continua a ter um encontro contigo. E que és uma pessoa diferente, outros olhos olham para ti e veem uma pessoa diferente. Veem em ti Cristo. Aí tu sabes que realmente és salvo. Não é por causa de uma decisão que tomaste e tens fé nessa decisão. É numa fé em Cristo, em que nas tuas decisões, nas tuas ações, levas outros à salvação e outros olham para ti e veem os frutos do Espírito. Ele não apenas mudou a tua vida, mas continua a mudá-la. E estes são os sinais que és uma pessoa salva. Vivemos numa geração onde muitos dizem cristãos, mas poucos demonstram o fruto dessa fé. Milhares de pessoas recordam o dia que aceitaram Jesus, mas a Bíblia não fala em aceitar, fala em arrepender-se e crer. Eu lembro-me do dia que fiz esta oração. A questão não é se orastes, a questão é que se tu nascestes de novo. Há quem diga, eu creio em Jesus, até os demónios creem e estremecem. Eu tenho fé, mas a pergunta correta é, será que a fé mudou-te? Porque o Evangelho verdadeiro não é apenas algo que melhora a tua vida, é algo que transforma a tua vida. Imaginem um homem em que recebeu um bilhete para poder andar no autocarro, mas nunca usou esse bilhete, nunca andou no autocarro. Teres o bilhete não é importante, o objetivo é usares o bilhete e andares no autocarro. Assim também muitos têm a recordação de quando tomaram a decisão, ficaram com o bilhete, mas depois nunca embarcaram numa caminhada com Cristo, nunca pegaram na sua cruz e o seguiram. Nós, quando olhamos em Lucas no capítulo 17, fala aqui que Jesus curou 10 leprosos, mas apenas um deles, um samaritano, regressou para agradecer a Jesus em voz alta. Os outros 9 partiram e foram à sua vida. Após receberem a cura, não voltaram. Enquanto este samaritano foi elogiado por Jesus pela sua fé e gratidão. E esta história enfatiza a importância da gratidão, pois a fé do que voltou não só lhe trouxe cura física, mas também a salvação. Os outros continuaram com a sua vida, mas este voltou para agradecer e seguiu a Jesus. Muitos tomam uma decisão, mas continuam com a sua vida, não houve transformação. Quando o verdadeiro Evangelho nos remete a esta transformação de irmos seguir a Jesus, mudarmos de vida. Muitos recebem aqui uma mensagem transformadora, em que tomam uma decisão para si de mudar de vida, mas quando chegam lá fora a vida continua na mesma, não há mudança. Por isso, poucos são os que deixam a sua vida e voltam para agradecer e a seguir Jesus. Por isso Jesus diz que a porta é estreita. Nós vemos o exemplo das 10 virgens. 5 eram prudentes, mas 5 eram loucas. E, queridos irmãos, nós olhamos aqui na nossa congregação, nós vemos sinais que muitos seguem a Jesus,
mas não são todos, infelizmente. E é por isso que realmente nós queremos alertar a todos, queremos alertar àqueles que estão a assistir, para que possa existir este verdadeiro arrependimento e crerem verdadeiramente no Evangelho, que haja transformações de vida, não simplesmente uma mera decisão. Eu, quando era novo, quando era adolescente, eu pensava, isto não é para mim. Quando eu for velho, eu digo esta reza e vou ser salvo. Não é assim o Evangelho. O Evangelho é um chamado ao arrependimento e à fé. Por isso, Ele não disse quem orar e pedir-me para entrar no coração. Jesus disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. Por isso, o Evangelho não é uma emoção, mas é transformação. Não é chorarmos no altar, é mudarmos de direção, é deixar de amar o pecado que antes parecia doce, é sentir dor pelo que antes parecia normal, é voltar o coração para Deus e odiar aquilo que o ofende. Tu não podes voltar-te para Deus sem abandonar as trevas. O arrependimento tem uma consequência que é a produção de frutos. João Batista dizia, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Eu digo-vos, onde estão os vossos frutos? Onde realmente nós podemos ver o arrependimento? O arrependimento verdadeiro gera evidência, muda a maneira de falar, a maneira de pensar, a maneira de tratarmos os outros. Vivemos de maneira diferente. Nós encontramos em 2 Coríntios, no capítulo 5 e no verso 17, uma passagem muito conhecida, queridos irmãos, em que diz: se alguém está em Cristo, se alguém está, pode não estar. Como é que nós sabemos se alguém está em Cristo? Nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. A mudança não é nós colocarmos um rótulo, não é nós vestirmos uma camisola, é termos uma nova natureza, é dentro de nós existir transformação. Jesus disse: pelos seus frutos os conhecereis. Da mesma forma que conhecemos e sabemos o nome de uma árvore, em que olhamos para o fruto e verificamos aquela é uma árvore X e damos o nome, porquê? Porque reconhecemos o fruto. Quais são os nossos frutos? Onde estão os frutos do arrependimento? Onde está a transformação notória, evidente? Hoje em dia, muitos são aqueles que fazem dietas espirituais, onde só comem ao domingo e depois queixam-se de fraqueza espiritual. O Evangelho não é um suplemento, é um alimento diário. Quem nasceu de novo tem fome de Deus todos os dias. Hoje em dia vemos um evangelho moderno e leve, sem cruz, sem arrependimento, sem transformação. Por isso o Senhor Jesus alertou: nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Ou seja, tem que haver uma aplicação prática. Aquilo que realmente transformou-nos interiormente passa e é evidente para o exterior. Há quem diga: Senhor, tipo, Tu és o meu dono, Tu és realmente o chefe, Tu és o piloto, Tu és aquele que tem o meu leme. Mas depois, no dia a dia, o que é que realmente nós vemos? Em que quem pega no leme e quem comanda é a própria pessoa e já não é Deus.
Há quem ore, mas não obedece. Há quem cante, mas nunca se converteu. E o problema não é a falta de religião. O problema é a falta de um novo nascimento. Nós olhamos para exemplos bíblicos de arrependimentos reais. Nós encontramos um personagem, Zaqueu, uma pessoa realmente de baixa estatura, uma pessoa que era cobrador de impostos, que realmente ele mudou para uma nação inimiga que os subjugava, que era o Império Romano. E ele realmente ia aos seus retirar dinheiro, os impostos, para entregar à nação romana. E ele era mal visto pelos do seu próprio povo. Mas Jesus disse: olha, importa eu ir à tua casa. Zaqueu teve este encontro com Jesus, que mudou e houve transformação de vida. Ele diz: Senhor, se defraudei alguém, restituo em quadriplicado. Ele não apenas mudou, mas passou à prática. Houve uma evidência. Um homem que andava a retirar e que às vezes retirava a mais, ele agora vai dizer assim: olha, daquilo eu vou-te dar mais. Aquilo que ele estava a retirar agora passou a oferecer, a dar. O objetivo é que o Evangelho de Jesus entre em tua casa e te transforme, como fez com Zaqueu. Que haja em ti uma mudança. O mesmo aconteceu com Pedro. Pedro chorou amargamente por ter negado a Jesus. Mas ele não ficou pelo choro. Nós vemos aqui que ele verdadeiramente arrependeu-se. Ele passou à prática. Nós verificamos no dia de Pentecostes, onde ele ali anunciou o Evangelho. Nós vemos que ele foi preso por anunciar Jesus. O arrependimento foi real, que passou a ser uma pessoa cheia do Espírito Santo. E houve evidências daquilo que era Pedro antes. Um pescador passou a ser pescador de homens. Outra pessoa, o apóstolo Paulo, de perseguidor passou a ser pregador. Uma transformação radical, onde ele diz: mas o que para mim era ganho. Ele tinha um estatuto muito importante na comunidade judaica. Ele era um dos principais. E ele diz: mas o que para mim era ganho, reputei-o por perca por Cristo. Ele perdeu tudo, mas ganhou tudo em Cristo. Nos dias de hoje, existem muitos que são como o camaleão. Não sei se já ouviram falar do cristão camaleão, onde são cristãos na igreja, são discretos em casa e realmente depois no trabalho e na escola são nulos. E mudam mediante o ambiente. Mas o Evangelho não deve realmente ser assim. O Evangelho deve mudar o nosso coração, para que nós possamos mudar o ambiente exterior. Cristo deve ser a tua vida. O apóstolo Paulo diz em Gálatas, no capítulo 2 e verso 20: já estou crucificado com Cristo. Vejam, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Uma pessoa que perseguia, houve uma mudança. Não foi simplesmente uma decisão, mas houve uma mudança. Ele passou a viver Cristo. Cristo não foi um acessório, mas passou a ser a essência. Não é parte do teu plano, mas deve ser o teu propósito. Não é, o Evangelho não é sobre o que ganhas, é sobre quem te tornas. Muitas pessoas querem embardar pelo Evangelho no sentido de lucrar, no sentido de realmente ser uma mais-valia. Eu necessito de Cristo porque realmente vou ser abençoado. O Evangelho realmente de Cristo é a tua vida ser transformada
tu tornaste numa nova criatura. Por isso, desta forma, queridos irmãos, que haja em nós um arrependimento verdadeiro e contínuo. Quem nasceu de novo continua a arrepender-se. A fé viva é progressiva. Quem crê continua a crer, mesmo quando é difícil. Nós encontramos, muitas são as passagens, mesmo as cartas às 7 igrejas no Apocalipse, diz: ao que vencer, ao que permanecer até ao fim. Há uma continuidade que deve existir em nós, da aplicação de crermos no Evangelho no nosso dia a dia. Não foi apenas uma coisa no passado, mas é algo que no passado nos transformou e continua-nos a transformar. Isto chama-se o processo de santificação. E nós vemos aqui estas mudanças a acontecerem, em que nós vemos: oh Manel, oh António, tu estás diferente, tu falas diferente, a tua maneira de ser é diferente. Será que há esta mudança na tua vida? Ou tens vergonha? Por isso, esta transformação deve ser visível. Quem tem Cristo, mostra Cristo. A tua fé mudou-te ou apenas conformou-te? Cristo é o teu conselheiro ou é o teu Senhor? Tens lembranças de um dia ou tu tens frutos de viveres Cristo? É isto que eu gostava, queridos irmãos, que cada um de nós pensasse, porque aquilo que eu estou a falar é o verdadeiro Evangelho. E o meu desejo é que todos possam ter esta vida transformada, todos possam ter a certeza da salvação, todos possam estar preparados para este dia que o Senhor em breve virá. Hoje o Espírito Santo chama-te não para uma decisão, mas para uma transformação. Talvez orastes um dia, mas se calhar nunca nascestes de novo. Talvez tens fé na oração que fizestes e não numa fé em Cristo. Jesus disse: arrepende-te, não decida-te por mim, arrepende-te e crê. Se o fizeres com um coração quebrantado, o mesmo Deus que mudou a Zaqueu, que mudou a Pedro, que mudou a Paulo, hoje mesmo quer mudar a tua vida. Hoje é tempo de arrependimento. Hoje é tempo de teres uma fé viva. Hoje é tempo de Cristo ser a tua vida. E o Evangelho não é uma recordação, mas é uma revolução interior. Não é um evento passado, mas é uma obra presente. E nós vemos quando Paulo explica em Gálatas: já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu. É uma renúncia. Aqueles que realmente querem viver a sua vida, perdê-la-ão. Mas aqueles que perderem a sua vida, aí realmente viverão. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Queridos irmãos, que o Evangelho possa produzir fruto na tua conduta, no teu caráter, nas tuas prioridades, e que hoje mesmo o teu arrependimento possa ser uma evidência que o Espírito ainda trabalha em ti. Não é apenas Jesus na tua vida, é Jesus ser o Senhor da tua vida.